Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai explorar um pouco as opções de blocos do Twinmotion. Mais especificamente a gente vai falar sobre vegetação, alguns objetos de mobiliário, pessoas, veículos, certo? Vamos dar uma pinceladinha nos blocos Megscan e também em alguns blocos do Sketchfab. Mas vamos focar mais nos blocos nativos, originais do Twinmotion. Bom, então a primeira coisa que eu vou colocar aqui, tá, é um carro nessa garagem. Eu vou aqui em veículos, tá? Tenho carros, ônibus, barcos, aviões, motos, enfim. Vou em carros. A biblioteca de carros do Twinmotion ela não é tão extensa se for comparada com outros softwares. Nós podemos trazer blocos do SketchUp, nós podemos trazer blocos do 3D Studio também. O Twinmotion ele conta muito com isso, na verdade, que a partir da integração e da facilidade de conversação entre os softwares, que a gente vá trabalhando com outras bibliotecas diversificadas, que a gente não fique necessariamente tão dentro do programa. Mas aqui, eu vou colocar esse carro aqui, basta clicar e arrastar, certo? Aí ele fica com essa guiazinha que permite que a gente mova, se a gente clicar nesse meio entre essas duas arestas, eu movo livremente em XY. Se eu clicar na seta, eu vou elevar ele, certo? Se eu clicar aqui no meio, ó, ele reconhece a superfície e joga o carro na altura certa, ó, tá vendo? Ele joga aqui. Se eu pegar nesse miolinho aqui e clicar aqui, ele vai jogar aqui para baixo, certo? Ó, na altura da superfície. Isso é bem legal também, tá? E aí aqui eu posso rotacionar o objeto, ok? Para colocar aqui. Eu posso controlar essa movimentação nessa barra aqui superior, né? Então, por exemplo, eu estou rotacionando aqui só em XZ, mas se fosse outro objeto eu quisesse rotacionar em outras orientações, eu poderia vir aqui, ó, e fazer essas outras rotações. Eu posso escalonar objetos também e tem outras opções aqui que são um pouco mais avançadas que eu não vou entrar nisso agora, ok? Então eu vou colocar dois carros na garagem. Pegar um, deixa eu ver qual que é interessante. São carros bem genéricos, eles não se parecem com nada, senão não são definitivamente não são os melhores blocos, né? Mas são blocos práticos para visualização, tá? Então vou colocar aqui. Quando eu clico no bloco, na minha lateral, ó, ele tem algumas opções de cor desse carro, certo? Ó, então eu posso colocar dark gray, black, né? Vou colocar o carro um azul escuro. Deixa eu ver se tem um azul mais escuro. Não. Vou colocar esse um azul escuro e o outro preto, ok? Vamos lá. Agora que eu me dei conta, gente, que esse fundo que estava aparecendo aqui não era o fundo da piscina, era o fundo, era esse fundo aqui. Eu vou ter que resolver isso, gente. Deixa eu pegar aqui, ó, vou colocar aqui. Deixa eu dar Ctrl Z. Pronto. Ó, aqui tem uma opção interessante do Twinmotion, tá? Que eu havia comentado anteriormente, mas não tinha me aprofundado. Ó, tem vários objetos com essa textura aqui de pastilha, certo? E eu quero que esse fundo aqui ele seja um fundo de grama. Só que quando eu arrasto aqui, ó, ele pega e arrasta em todos os que estão de pastilha. Eu posso alterar isso. Se eu vier aqui, ó, nessa opção, eu tenho Replace Material, mas eu posso também aplicar ao objeto. Então, se eu clicar aqui, ó, aplicar ao objeto e arrastar para cá, ele vai aplicar essa textura de grama apenas ao objeto.
O que está acontecendo aqui, gente, é uma questão de geometria mesmo. Deixa eu ir na minha cena. Vou pegar aqui o objeto como um todo aqui, ó. O problema é que eu não subi ele o suficiente para a grama ficar por baixo da piscina. Talvez eu subi ele um pouco mais para que a minha modelagem, tá vendo? Da minha piscina fique por cima da grama. Pronto. Deixa eu subir aqui, pronto. Então essa aqui é a questão, tá? Tive que fazer essa pausa porque essa pastilha ia me incomodar muito, né? Como eu mudei a posição da edificação, os blocos que eu já tinha colocado, eu vou ter que clicar aqui, ó, nesse miolinho e ele já reconhece, é bem rápido, né? Pelo menos para atualizar. E vamos adiante, tá? Então a gente tem essa questão da textura dos carros, certo? Que eu estava comentando aqui, né? Das cores e tudo mais. E vamos colocar mais alguns bloquinhos aqui. No projeto original tem uma linha de árvores aqui. Então eu venho aqui em Library, Vegetation, Trees. Também a biblioteca de árvores, se for comparada com outros softwares do Twinmotion, não é tão extensa não. Mas ele tem uma característica que os outros não têm, que é a diferença de idade. Então acaba dando uma ampliada, digamos assim, ó. Por exemplo, vou pegar esse Little Leaf Linden, vou colocar aqui, tá? É uma árvore meio grande, não é o tamanho nem o porte de árvore que eu quero para esse jardim aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu tirar o Cine aqui, ficar só com a opção dela. Na minha configuração da árvore eu tenho a idade dela, então eu posso diminuir a idade, deixar ela mais jovem. Tá vendo? Talvez tenha ficado muito jovem. Deixa eu ver. Eu queria uma que a copa começasse um pouco mais embaixo. Talvez esse não seja o modelo. Agora ficou. Deixa eu só descer. Mas eu acho que esse modelo não vai servir não. Deixa eu tentar pegar outro. Deixa eu ver. Talvez essa aqui. Essa aqui eu acho que vai ficar melhor. Então a gente tem essa opção de mexer com a idade da árvore. Ó. Se ela for muito mais nova, ela muda, né, a distribuição de galho. Eu acho isso bem interessante. E tem a questão da temporada, né, que a árvore está. Então tem que estar no verão, mas a gente pode estar no outono, a gente pode estar no inverno, né? A gente pode mudar o tom, escurecer ou deixar um pouco mais claro a textura das folhas, certo? Vou chegar bem próximo aqui. Então posso, sei lá, colocar um verde um pouco mais escuro aqui, ó, tá vendo? Certo? Posso mudar também a textura a tonalidade, né, do tronco e dos galhos, certo? E aqui eu posso deixar ele animado como se tivesse um ventinho batendo, ou posso tirar, ela fica estática, né? Enfim, então essas são algumas características, tá? Eu posso copiar esse mesmo modelo, eu posso qual que é esse? European Mountain Ash. Eu posso criar novos aqui. E aí, quando eu crio novos, ele meio que cria em rotações diferentes, né? Meio aleatório, tá? Ou eu posso simplesmente copiar o objeto também, né? Como eu já mudei a textura, talvez seja interessante copiar. Basta eu selecionar o eixo que eu quero copiar, pressionar Shift, ele vai copiar para o lado. Vou fazer uma distância interessante aqui, 2,5 metros, tá bom. E aí ele vai aparecer essa aba de opções. Copiar com Instance vai
tudo que eu alterar em um vai alterar em outro. Idade, tonalidade das folhas, estação, né? E copy são cópias independentes, tá? Eu vou copiar aqui mais umas 4 vezes, eu acho que vai ser suficiente. Não, faltou. Deixa eu copiar aqui. 2000. Aqui, 2000. Pronto. Legal. E aí, ó, para não ficar tudo parecido, eu vou pegar aqui e eu faço rotações aleatórias. Opa. Rotações aleatórias aqui. É bom também a gente, para ter um grau de realismo maior, é bom também a gente mudar a escala de alguns deles. Ó. Vou vir na escala aqui. Aí a escala, quando eu clico aqui para alterar a escala de um objeto, bom, se bem que eu não poderia mudar a idade porque eu copiei todos iguais, né? Então teria que ser a escala mesmo. Ó, eu poderia mudar a escala em um sentido ou no outro, mas aqui no meio ele altera a escala do objeto como um todo. Então isso aqui também é interessante para dar uma diversidade. Então quando a gente olha assim, a gente percebe que são da mesma espécie, mas a gente não tem a ideia de que é o mesmo modelo, tá? Essa é a intenção. Existem várias opções de vegetação, tá? Tem árvores, como vocês viram aqui, tem várias opções de árvores. Tem bushes, que são arbustos, tá? Pedras para fazer uma composição paisagística, gramas detalhadas, alguns outros objetos meio soltos, né? Folhas mortas, galhos perdidos e tal. E também tem no MagScans, em 3D Plants, a gente tem algumas opções também de plantas que a gente pode trazer. Deixa eu pegar, por exemplo, os Forest. São alguns blocos de plantas que a gente consegue trazer, então no final acaba expandindo um pouco, mas de árvore mesmo não é tão extenso. Eu confesso que eu sinto falta de uma biblioteca um pouco mais diversificada de árvores, né? Porque essas bibliotecas aqui do MagScan são mais complementações de vegetação e não árvores propriamente ditas. Bom, para finalizar esses blocos, vamos mostrar para vocês aqui uma parte bem legal, que é a parte de pessoas, tá? A gente tem pessoas classificadas por atividade, por situação, né? Por exemplo, casual. Então, eu vou pegar esse matches aqui e vou colocar ele aqui. São pessoas bem detalhadas, ó, né? São blocos bons, tá? Vou pegar essa moça aqui que está tirando uma selfie, imagina, ó. Certo? Então, e a gente tem de esportes, né? A gente tem business, summer, construction, ó, o pessoal trabalhando aqui, está em obra. Então isso é bem legal. Bom, esses são blocos estáticos, né? Então para imagens, mas se você estiver fazendo uma animação, talvez você queira dar uma olhadinha nas pessoas animadas, animated. Ó, não é tão extenso, né? Os blocos animados, mas tem algumas opções interessantes. Então, os blocos animados, ele também tem uma qualidade muito boa, né? Claro, se você der um zoom no cara, você vai ver que ele é meio bonecão, mas de longe engana bem. E aí, o que eu acho mais interessante é essa biblioteca de animação, né? Então, a gente tem opções de cor da roupa, então dá para dar uma variada também, isso eu acho bem interessante, bem esperto do programa. E a gente tem algumas bibliotecas de animação. Idle é tipo assim, o cara não está fazendo nada, ele só está ali. E eu tenho Idle 1, então já é uma outra animação. O Idle 2, que era o que ele estava fazendo, ele pode estar bebendo, ele pode estar no telefone, pode estar também no telefone em outra animação, né? Eu tenho a animação de speaking,
ele está conversando com alguém. Speaking 1, Speaking 2, Speaking 3. Sitting, né? Quando tiver uma mesa, aqui uma cadeira, dá para colocar ele. Também tem várias opções de sitting. Lying. Vou colocar ele nesse deck aqui, ele está relaxando, gente. Olha aí. Pronto. Eu vou deixar ele aqui. Ele pode estar dançando. Eu tenho algumas opções. Uma música mais agitada, né? Um pouco exagerado, talvez. Eu prefiro o Lying aqui. Special. Então tem várias opções legais para trabalhar. Ó, tem de cadeirante, nem sei o que é, se ele está filmando alguma coisa, e walking também. Aí tem várias opções de walking. Isso é bem legal, certo? Então eu vou deixar ele relaxando aqui. Pronto. Ok. Tem a opção de groups, são grupos de pessoas animadas, ó. Grupos, então tá rolando uma festa. Isso é muito, assim, para você encher um ambiente mais rápido, mais fácil, você pode trabalhar com essa opção. Tem a opção cutout, que são pessoas 2D que são recortadas, e aí você sempre vai ver ela nessa mesma posição, não importa, você está rodando, você sempre vai ver ela nessa posição. Hoje em dia não se utiliza mais tanto isso, mas nos primórdios do 3D a gente trabalhava bastante com isso, né? Até porque os computadores não tinham outro poder de processamento. E a gente tem alguns bichinhos também, cachorros, gatos, borboletas, pombo, peixes. Não é muito extenso, mas tem algumas opçõezinhas aqui, né? Dá para colocar um cachorrinho aqui, ok? E ele também está, de certa forma, animado. Bom, aqui em objetos, a gente tem uma coleção de objetos. Por exemplo, vamos colocar deixa eu ver, uma mesa aqui. Vou pegar isso aqui, vou colocar aqui, pronto. Então ele tem algumas opções, são bons blocos, tá? São bons blocos. Dá para você fazer uma ambientação meio rápida utilizando esses blocos. Chairs não, sofas. Deixa eu ver, acho que vou colocar esse aqui. Certo? Vou colocar um sofazinho aqui. Poderia colocar uma televisão aqui nessa parede, enfim. A biblioteca ela é vasta, não é tão vasta quanto eu gostaria, mas é vasta, tem bastante opção, né? E é bom explorar as categorias, né? Tem home, então vai ter coisas de cozinha, de banheiro, de academia, musical. Tem city, que são mais coisas urbanas, né? Primitivas geométricas. Às vezes, eventualmente eu preciso usar, até vou precisar usar nesse projeto, mas mais adiante. Decals. Decals é tipo como se fosse um adesivo, só que é um adesivo que você, por exemplo, você pode colocar no asfalto, tem várias opções, mas tem, por exemplo, de grafite, né? Sei lá, vou colocar aqui. É como se fosse um grafite, basicamente, mesmo. Poças d'água, sujeiras, entende? Então tem essas opções aí que dá pra você fazer e colocar rapidamente. Mas não é bem para esse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, né? Você quer fazer um negócio meio uma sujeirinha, um mofo subindo, ele tem essas opções pré-setadas, tá? A gente não vai trabalhar com isso agora, ou nesse trabalho pelo menos. Partículas, por exemplo, vamos ver aqui, ó, a gente tem uma churrasqueira,
talvez valha a pena a gente colocar um fogo. Ele não tem muita opção de configuração, né? Então ele está pegando fogo e soltando fumaça através da geometria. Não é perfeito, mas algumas opções podem ser utilizadas aqui, né? Bom, não vou usar esse agora. Tem a opção de sons, o som de pessoas conversando. Você vai fazer uma animação, você coloca um som de fundo, sons da natureza, sons da cidade. Esses aqui eu não vou abordar, não. E tem alguns animadores que também são opções mais avançadas que a gente não vai entrar aqui, certo? Então basicamente essas opções de inserção de blocos, tá? E aí a gente também tem o Sketchfab. O Sketchfab é um repositório online, tá? que existe e que a gente pode baixar algumas opções que tem nesse Sketchfab. Esse Sketchfab é um repositório que os usuários contribuem e tem muita coisa, só que não é organizado, por assim dizer. Você dentro do Sketchfab, você pode, por exemplo, aqui está dentro do Sketchfab, você pode colocar aqui Honda Car, ver se aparece alguma coisa. Ele vai rastrear, o Honda Civic apareceu, mas é um modelo antigo. Nem todos os modelos são bons também, tem uns modelos que são mal modelados e tal. Então assim, é extenso. Esse aqui talvez nos servisse, não sei. É extenso, mas ao mesmo tempo exige um tempo de curadoria, né, por assim dizer. E aqui tem separado também por categorias, né? Então dá para colocar vários tipos, né? Tem de tudo, mas precisa fazer essa filtragem, né, para colocar aqui dentro. Bom, então para essa aula é isso, né, inserção desses objetos. Na aula que vem a gente vai aprender um pouco como fazer alguns elementos especiais, como água, grama e distribuição de objetos.